Capítulo 20. Vi Greendale no café da manhã e disse a ele que trabalharíamos juntos depois do almoço. Ele assentiu distraído, com o olhar fixo no pixie que voava em volta da minha cabeça. Não parecia se importar com o fato de que ninguém havia sido vítima da mágica do pixie até então. Acho que todo o mundo estava preocupado com a possibilidade de ser o primeiro. Devia ser um pé no saco. Para um pai como Tim, todo mundo ficar olhando para ele como se fosse algum tipo de terrorista. Pobres pequenos pixies. Tudo o que queriam fazer era cantar, dançar e ser felizes. Todos esses outros fai estavam sempre tão sérios. Em minha opinião, alguns deles fariam muito bem uma boa mágica de pixie, como Niles, por exemplo. Minha completa falta de planejamento ou de pensamento sobre a missão de encontrar a bruxa me atacou assim que entramos no corredor e percebi que não fazia a mínima ideia de aonde ir. Para achar a porta de saída correta, teria que ser capaz de imaginá-la, mas eu não sabia aonde ficava nosso destino. Fiquei parada no corredor do lado de fora da porta do salão de jantar perdida. Tim, não faço a mínima ideia de que caminho seguir. Nunca estive do lado de fora da porta que você provavelmente necessita. Ouvi um siga-me fraquinho perto do ouvido. Tim voou para minha frente, descendo o corredor, e acabou parando diante de uma porta que tinha uma cabeça de gárgula no meio. Aquilo era meio esquisito. Mais uma vez fiquei me perguntando sobre o significado desses diferentes símbolos. Tim ficou pairando na frente da porta, fazendo gestos para que eu a abrisse, fazendo-me pensar em como era um saco ser tão pequeno a ponto de ter que pedir que alguém abrisse todas as portas para que conseguisse ir a algum lugar. Logo além da porta aberta, ficava uma densa parte da floresta. Caraca, onde estamos? E como foi que você achou aquela porta? Tim saiu voando à frente de novo, fazendo com que eu o seguisse. Deveria estar claro lá fora com o sol da manhã, mas estava sombrio. Olhei para cima, para o topo das árvores, mas só havia tons de cinza entre os galhos. Uma névoa pesada se prendia no solo à minha frente. Naturalmente, esta era a direção que Tim seguia. Tim! Gritei, sussurrando, espere! Ele ficou pairando no ar, esperando que eu o alcançasse. Tim, estou um pouco preocupada com esse lugar. Tem certeza de que não há nenhum Fai das Trevas aqui? Sabe, alguém tentou me atingir antes, certo? Tim se sentou em meu ombro. Com a plena imobilidade da floresta, era mais fácil escutar seu fiozinho de voz. Ninguém sabe que você está aqui fora além de mim, e se alguém se aproximar, vou mandá-lo para a terra da felicidade eterna. É, mas as duas últimas tentativas foram feitas de longe, com flechas. Você não vai nem mesmo ver o cara malvado que estiver vindo atrás de mim. Bem observado. Acho que eu poderia me conectar ao verde e pedir que me proteja. Não, não faça isso. Tim se lançou à minha frente, acenando freneticamente diante do meu rosto. Tudo bem, entendi. Por que não? Ele voltou para o meu ombro. Ela vai nos ouvir chegando. Ela pode sentir a energia. Está ligada a tudo isso por meio das linhas de lei daqui de perto. Linhas de lei? Que diabos é isso? Canais de energia que existem sob a superfície da Terra. Você também as utiliza. Se puxar o poder delas, a bruxa vai saber que você está aqui. Eu preferiria aparecer sem ser anunciado. Meu cérebro estava nadando entre tantas perguntas. Em primeiro lugar, Tim, como você sabe dos meus poderes? E como sabe que eu uso as linhas de lei? E como as uso? Droga! Todas as vezes que eu achava que entendia esses poderes, descobri algo totalmente novo que fazia que eu questionasse tudo o que achava que sabia. Essas linhas de lei eram uma coisa importante e inesperada. Como é que eu podia puxar poder delas sem nem saber o que eram? Não temos tempo para essas perguntas agora. Não sei tudo isso porque eu estava naquela câmpula de vidro, naquele escritório, onde as pessoas sempre ficavam entrando e discutindo sobre você. Ouvi que eles disseram sobre o que você estava fazendo, e é óbvio que as linhas de lei estão envolvidas.
É como muitos faz se comunicam uns com os outros e a mágica ao nosso redor. Ele parou por um segundo, para voar à minha frente e me encorajar a seguir adiante. Fixei nele meu olhar sério. Vamos falar sobre isso com mais detalhes mais tarde. Ainda não sei por que temos que pegar essa bruxa de surpresa. Tim voou para trás de minha orelha de novo, e eu podia dizer que estava ficando frustrado comigo. Confie em mim. Você não vai querer que ela saiba que estamos chegando. Ela é um pouco doidinha. Ela não vai nos machucar, vai? Espero que não. Ele é bem legal. Não inofensiva, mas legal. Só não minta para ela. Ela fica perturbada quando os pais mentem. Uma hora depois, após passar por cima de galhos caídos, chutar uma centena de cogumelos mais ou menos, um dos meus passatempos prediletos, e tropeçar na névoa que havia começado a se juntar em volta dos meus tornozelos, chegamos a uma árvore super gigantesca e bem retorcida. Eu nunca havia visto uma árvore tão grande assim, nem tão nodosa. Sua base tinha uma circunferência tão grande quanto um caminhão basculante. Tim voou direto para ela, subiu e desceu e foi para o lado, voando como se estivesse possuído. Conforme cheguei mais perto, percebi que ele estava me mostrando uma porta, cortada bem na lateral da árvore. No meio dela havia uma aldrava. Era outra gárgula, exatamente como o símbolo na porta lá no complexo. Interessante. Eu tinha que me lembrar de perguntar a essa tal bruxa qual era a dessas coisas. Tim se sentou em meu ombro. Vá em frente. Bata 3 vezes na porta. Não 4, nem 2, 3. Ergui a mão e bati a porta seguindo as instruções. Esperei, mas nada aconteceu. Então ergui a mão de novo e bati a porta como louca, ignorando os guinchos de Tim em meu ouvido. Senti quando ele subiu pelo meu ombro correndo e se escondeu em meu rabo de cavalo. Olá, senhora bruxa? Alguém em casa? A voz veio de trás de mim. O que acha que está fazendo, tola garota Fai? Eu me voltei, olhando para frente, mas não havia ninguém ali. Então olhei para baixo e me deparei com a fonte da voz. Não sei porquê, mas eu esperava que ela fosse maior. Sua altura era por volta de 1,20 m e ela era um pouco corcunda. O calombo em suas costas parecia doloroso. Ah, olá aí embaixo. Estou aqui para ver se você pode me ajudar com o problema. Ladrou ela. É claro que está. Você e todo o resto deles. O resto deles quem? Ela olhou para mim com desprezo. Você não gostaria de saber? Sim, na verdade eu gostaria. Ela gargalhou de mim. Você não está com medo de mim, mas alguém aqui está. Eu podia sentir a tremedeira de Tim em meu cabelo. É, não estou mesmo. Talvez eu devesse estar. Não sei quem você é e não estou aqui para lhe fazer nenhum mal. Então, enquanto não tentar me machucar, vou presumir que você seja uma boa pessoa. Mas coloquei a mão de um jeito casual no Black. Não para ameaçá-la, mas para tranquilizar a mim mesma. Eu me perguntava se ela se queimaria se eu encostasse o Black nela. Seria terrível se eu precisasse dele. Se eu puxasse do coldre e ele se comportasse como um maldito graveto, em vez de como aquela incrível presa de dragão que queimava. A bruxa sorriu para mim. Ela tinha os mais longos dentes que eu já havia visto na vida, além de meu Black. Faltavam alguns perto da frente e eram amarelos como milho. Uau, belos dentes! Simplesmente não consegui me conter. Isso fez com que ela caísse na gargalhada. Entre. Você me faz rir. Faz muito tempo que ninguém fala comigo com tanta franqueza. Bem, se você gosta disso, vamos nos dar bem. A maioria das pessoas não gosta quando sou tão franca. A honestidade é a melhor política, nunca se esqueça disso. É, mas algumas pessoas preferem que se minta para elas. Não eu, disse ela arrastando os pés. Saí de seu caminho para que ela pudesse chegar até a porta da frente, que um dia havia sido pintada de verde. Ela passou a mão pela aldrava da gárgula e eu vi a porta se trancar e com um clique. Tranca legal. Ela vai se destrancar para mim? Não.
ladrou ela, ignorando meus esforços contínuos de fazer que a tranca se abrisse, enquanto eu seguia atrás dela. Acenei com a mão para frente e para trás, diante da tranca ao passar por ela, mas não ouvi nada. Tentaria fazer isso na porta do complexo quando voltasse. Talvez fosse o mesmo tipo de tranca, só que para não bruxas. Uau, que casa legal! Meus olhos vagaram pelo interior da casa, que havia sido entalhada dentro da árvore. Esse deve ter sido um tremendo de um projeto de entalhe. Ouvi mais gargalhadas vindo da outra sala, ligada àquela em que eu estava, dentro da qual ela havia acabado de desaparecer. Nesta sala principal haviam fileiras de prateleiras cobertas de jarros e outras pilhas de coisas para as quais eu certamente não queria olhar com muita atenção. Ela voltou da outra sala com algo preto pendurado na mão. Jogou na mesa que estava onde parecia ser a cozinha. Dei um passo mais para perto para ver o que aquilo era, e instantaneamente senti repulsa ao reconhecer o que era. Eca, isso aí é um corvo? Sim, ladrou para mim. Olhei para sua expressão, demente, e decidi que Tim havia me levado até a casa de uma bruxa louca de Dardó. Não era de se admirar que esperasse que eu estivesse com medo dela. Provavelmente devia sentir medo. Eu podia ouvir Tim falando em minha cabeça. Comer corvo simplesmente não é certo. Você vai comer o corvo? Meu senso de humor doentio estava começando a mostrar sua cara feia. Decidi, enquanto ela não agitasse uma varinha mágica em minha direção, provavelmente eu estaria bem. Não, gritou ela. Estiquei a mão e limpei meu ouvido com o dedo. Você percebeu que grita sempre que responde, não é? Tim puxou meu cabelo. Ai! Que foi? Por que está gritando? Ela me perguntou aos gritos. Eu não estou gritando, você que está gritando. Oh, estou? Disse ela em um tom de voz mais baixo, não tão hostil. Sim, você estava gritando. Agora não está mais. Ah, peço desculpas. Estou tão acostumada a conversar com Merlin e Marshall. Ela se inclinou em minha direção, usando a mão para formar uma parede perto de sua boca, como se estivesse dividindo um segredo comigo e sussurrou alto. Eles são velhos. Olhei ao redor com cautela, perguntando-me se Melvin e Marshall seriam frutos de sua imaginação. Fui dominada pela curiosidade. Quem são Melvin e Marshall? Meus ratos. Ouvi o guincho de Tim ao mesmo tempo que senti um bom punhado de cabelo ser puxado. Fiz um grande esforço para não perder a compostura. Tim, se você puxar meu maldito cabelo mais uma vez, vou esmagá-lo como se fosse um inseto. A bruxa ergueu o olhar, cheirando o ar, olhando ao redor da sala. Com quem você está falando? Eu podia sentir a tremedeira de Tim. Com ninguém. A bruxa pegou uma colher de pau e bateu com força em cima do balcão e depois apontou-a para mim de um jeito ameaçador. Eu não gosto de mentirosos. O tom de ameaça em sua voz era inconfundível. Muito bem, eu estava falando com Tim, o pixie que está no meu cabelo. Seus olhos ficaram radiantes, quase soltando fagulhas. Você disse pixie? Sim, pixie. Carinha pequenino, asas, nervoso também. Ela soltou uma alegria, uma gargalhada. Ai, que alegria! Um pixie veio até minha casa, isso não é legal? Tão raramente eu vejo pixies hoje em dia. Eu tinha um pixie aqui. Sim, eu tinha. Mas ele foi embora. Oh, sim, ele foi embora. Saiu voando por aquela porta fora. Ela apontou com uma colher na direção da porta verde. Foi arrastando os pés até perto de mim, até chegar ao meu cotovelo. Oh, Pixie, saia para ver a Meg, sim. Venha, Melvin e Marshall não vão machucar você. Vão, meus bichinhos de estimação. Eu me encolhi com a última parte, que foi gritada tão alto perto de meu ouvido. Ouvi tinidos e sons de pés se arrastando em uma das prateleiras à nossa frente. A bruxa ainda erguia o olhar para mim, procurando o Pixie em minha cabeça. Mas eu estava mais interessada nos sons que eu via. Captei um movimento perto de um dos jarros empoeirados e cobertos de teias de aranha. Um focinho com bigode surgiu de trás dele. Uau! Esse é um rato grande pra caramba! A bruxa se virou.
Assim, Melvin, você é o garotão da mamãe, não é, Melvin? Cara, essa bruxa ia me deixar com dor de cabeça se eu tivesse que ficar ali dentro por muito mais tempo, ouvindo-a gritar com seus ratos surdos. Pigarriei para chamar sua atenção. Então, Meg, meu amigo Tim, o Pixie, acha que você é a mais legal e mais inteligente bruxa que ele conhece. Tome cuidado, garota Fai. Mentiras. Ai, droga. Então, talvez você seja a única bruxa que ele conhece, não sei bem. Mas parece que ele acha que você poderia ajudar meu amigo. E nenhuma das bruxas lá onde moramos sabe como resolver o problema dele. Então, isso quer dizer que se Tim me disse para vir até aqui, você deve ser uma tremenda de uma bruxa excelente. E essa é a verdade, eu juro. Ela foi se arrastando até a mesa. Colocou a mão embaixo dela para pegar um pote preto que ergueu e deixou cair na mesa, fazendo um barulho. O grande, retorcido, fosco e sujo rato de estimação dela nem se encolheu ao ouvir o barulho, mas tanto eu quanto Tim nos encolhemos. Achava que havia perdido mais alguns fios de raiz de cabelo pela raiz. Havia 4 pés agachados embaixo do pote, que estava inteiro coberto de fuligem preta e tinha uma alça de metal em forma de aro em cima. Ela se virou para as prateleiras atrás, tirando algumas coisas dali e colocando-as sobre a mesa, do lado do pote, enquanto cantava para si mesma. Alguma coisa verde, algo verde. Nada é bom sem alguma coisa verde. Continuei falando, sem esperar sua resposta, visto que ela não parecia querer contribuir muito para a conversa. Então, meu amigo levou uma flechada enfeitiçada nas costas. Ela pegou o corvo morto da mesa e olhou para ele, dizendo: Você não é verde. E então jogou-o dentro do pote. Tentei não sentir meu estômago se revirar, mas estava difícil. Ela não ia nem tirar as penas ou a cabeça? Eca! Falei, preparando-me para fazer um comentário favorável à sua lista de ingredientes. Porém, com seu olhar de aviso, mudei as palavras para: Isso não me parece nem um pouco delicioso. Ela soltou uma gargalhada enquanto pegava e colocava no lugar garrafas e jarros diferentes, procurando algo que não encontrava. Pode me contar sobre seu amigo. Meus olhos passaram do pote ao rato, que agora estava completamente fora do jarro. Era do tamanho de um gato pequeno. Caramba, Tim! Não é de se admirar que você tenha medo de ratos aqui na floresta. Se eles tiverem metade do tamanho daquele monstro lá, você daria uma bela refeição para um deles. Seu amigo, ladrou ela. Ah, desculpe. Então, ele levou uma flechada nas costas e caiu no sono, ou ficou paralisado. Está em coma há alguns dias. Suas pupilas não reagem à luz. Senti Tim se esgueirando para fora de meu cabelo e ficando em pé atrás de minha orelha, ainda tremendo. Diga a ela que a pulsação dele está lenta, metade da taxa normal, e seus batimentos cardíacos estão irregulares. A pulsação dele. Eu não sou surda, consigo ouvir o que seu Pix está dizendo. Oh, bem, então sua audição é melhor que a minha. Eu mal consigo ouvi-lo. Então, ela gritou, virando-se de frente para a mesa, segurando um jarro púrpura de vidro na mão enrugada e cheia de manchas de velhice. Você está aqui por causa de seu amigo enfeitiçado ou por causa de seu problema de audição? Olhei-a como se ela fosse doida. Por causa de meu amigo, não tenho nenhum problema de audição. Ela colocou o jarro púrpura em cima da mesa e apertou os olhos para mim. Você não acabou de dizer que não consegue ouvir o seu Pixie? Mas isso é normal. Ele tem cordas vocais microscópicas. Um feitiço simples, garota. Um simples feitiço. Haverá de retificar seu problema. Eu não havia pensado nisso. Bem, minha prioridade é meu amigo doente. Se você também puder me ajudar com, meu problema de audição, bem, isso seria bom, eu acho. A bruxa sorriu para mim com astúcia, o que me deixou instantaneamente nervosa. Sim, posso ajudá-la. Sei qual é a doença de seu amigo. Alguns fai das trevas desses bosques têm flechas de espinheiro embebidas em tintura de filipêndula vulgaris e calotropes. Uma mistura nervosa,
O que foi que seu amigo fez para deixá-los irritado? Bem, a flecha devia ter me atingido para falar a verdade. Ela ergueu a sobrancelha cinza para mim. Você é a elemental que está se conectando às linhas de lei. Eu senti seu toque. Tentei não me sentir culpada por ter feito algo que a incomodara. Meus olhos se moviam de um lado para o outro, enquanto eu dava de ombros e me encolhia de medo ao mesmo tempo. Deve ter sido eu. Desculpe se isso interferiu no sinal, ou seja lá o que for. Ela gargalhou, dando um golpe no ar com sua colher para enfatizar o fim de cada frase. Não precisa pedir desculpas. Foi divertido. Eu não me sentia energizada assim fazia séculos. Ela estendeu sua colher em minha direção. Você tem um espírito rude e indisciplinado e uma técnica terrível. Ela fez uma pausa de 1 minuto para chupar por entre seus dentes tortos. Mas tem poder. Grande poder. Você poderia ser uma força formidável nesse mundo, com um treinamento correto, é claro. Os Fai dizem que vão me ajudar a aprender. Ela soltou uma bufada, resmungando consigo mesma. Tive a impressão de que não ficou impressionada com o programa de ensino dos Fai. Então, você acha que pode me ajudar? Uma barganha gritou. Droga, como é que eu sabia que isso não ia ser fácil? Que tipo de barganha? 2 tipos de feitiço. Um para ajudar seu amigo, um para resolver seu problema de audição. Certo. Por uma asa verde de pixie. Ela gargalhou como louca, claramente deleitada com sua parte do trato. Fiquei instantaneamente irritada. Eu havia trilhado um longo caminho até ali e passado um tempo na casa nojenta dela com seus ratos asquerosos. Para nada. Sua vadia louca. Você é sádica ou o quê? Ninguém vai arrancar as asas de ninguém para que você possa misturá-las em um cozido nojento de corvo morto. Voltei-me para ir embora. Vamos, Tim, vamos cair fora daqui. A bruxa demente assoviava pelo espaço entre seus dentes. Eu podia ouvir o tinido dos jarros enquanto elas mudavam de lugar. Tim puxou meu cabelo com força e gritou: Espere! Tim, juro por tudo que é mais sagrado que se você puxar meu maldito cabelo mais uma vez. Espere, por favor, volte. Ele suplicava em meu ouvido. Eu estava quase perto da porta. Olhei sorrateiramente para a bruxa. Ela estava ocupada acrescentando coisas dos jarros ao corvo no pote, cantando o tempo todo sobre adicionar alguma coisa verde ao cozido, fosse lá o que isso significasse. Estremeci, pensando no cozido horroroso que ela ia fazer, repulsivo. Tim foi mais para perto de meu ouvido, enquanto eu me virava em direção à porta. Você tem que fazer a barganha com ela. Eu falei o mais baixo que pude. Nem ferrando, Tim. Você está doido? Ela quer desmembrar você. Escute, as asas dos pixies nascem de novo. Uma nova asa vai crescer em mim. Hesitei por um segundo. É, mas deve doer ter a asa arrancada. Ele não me respondeu de imediato. Diga a verdade, Tim. Falei para ele em tom de aviso. Eu me senti como uma bruxa por um breve segundo, cansada de todas as mentiras. Era assustador pensar que nós duas poderíamos ter alguma coisa em comum. Dói, mas não muito. E temos que fazer isso, o seu amigo já era, para sempre. O quê? Já vi essa doença antes. O que a bruxa disse antes é um veneno raivoso que foi usado contra ele. Se não receber ajuda logo, não haverá mais nada que se possa fazer. Você deve estar tirando com a minha cara. Por que isso está acontecendo? Eu estava frustrada, enfurecida e triste, tudo ao mesmo tempo. Para ajudar um amigo que havia me ajudado, tinha que desmembrar outro amigo que estava se oferecendo para me ajudar. Minha vida como Fai era seriamente zoada. Tim prosseguiu com sua súplica. Você me salvou, eu lhe devo uma. Permita que eu faça isso por seu amigo. Isso é golpe baixo, Tim. Nós já temos uma barganha. Eu salvei você em troca de 2 promessas, às quais você se manteve fiel. Pixies fazem o que tem que fazer. Eu não exijo nada em troca de minha asa, é um presente. Como você vai voar? Quanto tempo vai demorar até que sua asa nasça de volta? Não vou conseguir voar sem 2 asas, então vou depender de você para me ajudar, pelo menos por um tempinho.
Você pode me esconder em seu quarto até eu ficar curado se quiser, ou em algum lugar aqui na floresta. De jeito nenhum, Tim. Eu nunca deixaria você por aí onde alguma coisa, não sei o que, poderia comer você, arrancar fora sua outra asa. Estremeci só de pensar quão perigoso esse mundo poderia ser para um pixie com uma asa só. Ele era pequeno, mas tinha uma vida para viver, tão grande quanto a de Chase, tão grande quanto a minha, tão grande quanto a de qualquer pessoa que eu conhecia. E agora eu sabia que seu coração também era gigantesco. Eu senti como se concordasse em deixar que ele arrancasse um braço por mim. Para falar a verdade, isso era meio revoltante de certa forma. Não sei, Tim. Não consigo tomar essa decisão. Isso é demais para mim. Você não tem que tomar decisão nenhuma. Com isso, ele saiu voando de meu ombro e foi até a bruxa. Pousou na beira do pote dela. Fui correndo até lá, mas apenas a tempo de ouvir Tim dizer: Pegue a asa, bruxa. A barganha foi feita. Ela gargalhou então. Lentamente pegou sua colher. Recuei involuntariamente. Vi a centelha maligna em seus olhos antes de agir, mas era tarde demais para detê-la. A colher estava subindo e girando no ar, dando um duro golpe no minúsculo corpo de Tim, fazendo que voasse para dentro do pote do cozido preto. Capítulo 21. Não, gritei, lançando-me na direção do pote para salvar a vida de meu pequeno amigo. A bruxa apontou sua colher de pau para mim, murmurando algo baixinho. Eu estava a 2 passos de distância dela e meus pés, de súbito, ficaram paralisados. Olhei para baixo e fiquei chocada ao ver que havia sido literalmente enraizados no chão. Que diabos! Gritei, todo o desespero contido em minha voz. Então, tentei fazer que Tim ajudasse a si mesmo, visto que eu estava presa. Tim, saia voando daí de dentro. Voe para fora daí. A bruxa enfiou a mão dentro do pote e tirou alguma coisa de lá. Era a forma sem vida de meu amigo. Ele ergueu seu corpo pequenino. Comecei a chorar e soluçar. Você o matou. Sua vadia horrível, pavorosa. Você é uma completa babaca. Por que você fez isso? Ele é um pixie legal, sua bruxa velha de uma figa. A bruxa era completamente diferente aos meus insultos e às minhas emoções desenfreadas. Ela ergueu Tim para a luz, examinando de todos os lados. Eu estava horrorizada com a sua casualidade em face a esse assassinato e mutilação. Solte-o já. Você não merece pôr as mãos nele. Ele é 100 vezes um pai melhor que você. Em meio à minha raiva, comecei a sentir alguma coisa. Era o verde, que se conectava a mim em meio à minha dor. É isso aí, sua vadia sem coração. Agora você vai lamentar. Usei a dor e a raiva que estava sentindo e as canalizei no verde. Senti a onda de energia vindo em meu auxílio. O verde rugia pelo canal que eu havia criado. Era algo que eu nunca havia sentido antes. Era mais bruto, mais pungente, mais tudo. A essa altura do campeonato, não me importava de irromper em chamas também. Eu havia perdido meu amigo Tony. Havia feito que meu amigo Chase fosse nocauteado. E agora, meu pequeno amigo Tim havia sido assassinado na frente de meus olhos por uma vadia insensível e sua colher de pau do mal. Ela ia pagar por isso. A bruxa olhou em minha direção e começou a falar. Eu estava a 2 segundos de mandá-la com tudo para o submundo, onde era seu lugar, quando finalmente entendi o significado de suas palavras. Menina, ele não está morto. Eu simplesmente tornei a remoção da asa menos dolorosa para ele. Desligue a força aí, ou vai perder toda a diversão. Ela olhou para o chão perto de meus pés. Você está em cima de uma linha de lei, sabia? O quê? Você está mentindo. Ele só podia estar morto. Não, eu não minto. Eu desprezo mentiras. Por algum motivo, então, acreditei nela. Até Tim me havia dito que ela não gostava de mentiras. Parei de enviar o verde para cima da bruxa feia e velha, mas ele permaneceu comigo. Eu não estava pronta para me separar dele. A energia contida fazia que minha pele formigasse todinha e estava me fazendo rir. Eu tinha que lançar logo a energia nela ou desfazer a conexão. Não sabia por quanto tempo mais seria capaz de conter aquilo.
Que inferno! É melhor você andar logo com isso, velhota, se não quiser que eu a transforme em poeira. Era, em parte, uma ameaça vazia, visto que eu nem mesmo sabia se era capaz de fazer isso, mas soava bem. Ela abriu um dos jarros que estavam sobre a mesa. De dentro, ela tirou um punhado de pó, que espalhou cuidadosamente sobre as asas de Tim. Fiquei observando enquanto sua asa se enrugava um pouco e depois caía. Ela pegou a asinha caída com a tampa do jarro, colocando-a com gentileza em cima da mesa. Sussurrava para si mesma. Bela asa verde, 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 verde. Todo bom cozido deve conter algo verde. Então ela foi até mim, arrastando os pés e me entregou o corpo mole de Tim. Desative a fonte de poder antes que você se machuque, garota. Soltei o ar que estava prendendo, esticando a mão para tirar meu amigo Tim dela. Deixei o verde partir, agradecendo-lhe por estar ali comigo. Ele foi se retirando devagar, deixando uma sensação de vazio. Depois de colocar Tim em minha mão, ela disse: "Sente-se", em um tom imperativo, apontando para uma cadeira no canto. Olhei para baixo e notei que meus pés não estavam mais enraizados ao solo. Pareciam normais novamente. Puxei a parte de baixo de minha túnica para fazer uma tipóia, deitando Tim com gentileza dentro dela. Fui com cuidado até a cadeira, certificando-me de causar o mínimo de solavancos possíveis enquanto andava. Minha garganta doía pelas lágrimas não derramadas. Dava tanta pena vê-lo ali, só com uma asa e um toco murcho do lado. Sentei-me com ele aninhado em meu colo. Droga! Foi tudo o que consegui dizer. Eu estava tão triste. Por que isso tinha que acontecer? Por que as bruxas eram assim tão malvadas? Os feitiços mais potentes requerem os maiores sacrifícios. Precisava de algo assim tão grandioso para curar meu outro amigo? A asa? Não, a asa é para outra coisa. O problema de seu amigo é simples de resolver, assim como seu problema de audição. Olhei para ela, boquiaberta de choque e raiva. Isso é tão injusto. Ela franziu o senho. De jeito nenhum, você fez a barganha. Você ditou os termos, não foram negociáveis. Ela sorriu para mim, mostrando um lampejo daqueles dentes odiosos de bruxa. Tudo é negociável, minha querida, tudo, não se esqueça disso. Então riu de um jeito maníaco, e seus olhos brilhavam com loucura. Nem minha tristeza impediu o fiozinho de medo que senti naquele instante. Essa bruxa era com certeza maluca. Eu precisava cair fora daquele inferno de lugar, com ou sem a poção secreta para a Chase. Eu estava olhando para a porta, tentando pensar em um jeito de me mover rapidamente sem machucar Tim, mais do que já estava machucado, quando ela começou a falar de novo. Aqui está. 2 poções por uma asa de pixie. Ela ergueu um pequeno jarro azul e uma folha. Olhei com suspeita para ela sem me mexer. Ainda considerava sair correndo dali rapidinho. Vamos, não seja tímida. Seu amigo pagou caro por essas coisas. Você não vai querer que ele acorde e descubra que você as deixou para trás, vai? Ela estava certa. Vadia horrível. Levantei-me com cautela. O que tenho que fazer com essas coisas? A poção? Leve-a até as bruxas que estão cuidando de seu amigo. Elas saberão o que fazer com ela. Diga que foi a Meg quem mandou. Fui até ela e peguei aquilo, o tempo todo atenta. De jeito nenhum que eu ia confiar totalmente em uma bruxa velha que havia transformado meus pés em raízes e acertado a cabeça de meu amigo com uma colher de pau. Eu tinha grandes esperanças de que as bruxas lá no complexo tivessem como testar esta poção antes de dar uma dose a Chase. Com a sorte que eu tinha, ia transformá-lo em um sapo. Ela ergueu a rolha. Coma isso, engula tudinho. Por quê? O que é isso? O que isso vai fazer? É uma folha de loureiro mergulhada em um extrato de óleo de verbasco e outras coisinhas. Depois que a ingerir, vai conseguir ouvir a voz de seu amigo Pixie e de outros Fai menores também. Ela se inclinou para perto de mim e baixou o tom de voz. Tenha certeza de que quer isso, pois não há volta. Então, ela quase morreu de tanto rir de alguma piada particular que eu não ia querer saber qual era. Peguei a folha e baixei o olhar para meu amigo.
Ele estava lá deitado, ainda desmaiado por causa da concussão causada pela colher de pau. Só pensei nisso por um segundo antes de enfiar a folha dentro da boca e mastigá-la. Ele havia feito sacrifício por mim. Eu queria poder ouvir o que quer que ele quisesse me dizer, a partir de então até o dia que ele saísse voando de minha vida. Ai, caramba, cacete, nossa! Essa porcaria tem um gosto horrível. Coloquei a língua para fora, com pedaços partidos da folha grudados nela. Coma tudo e engula também. Os seus efeitos serão imprevisíveis. Mastiguei aquilo, tentando com muito esforço não vomitar. Nunca havia comido algo assim tão ruim em toda a minha vida. Era como lamber a bateria de um carro e a parte de baixo de uma vassoura suja ao mesmo tempo. Era ruim assim. E engoli aquilo com dificuldade, e pedaços da folha ainda flutuavam dentro da minha boca, grudados nas laterais e no fundo de minha garganta. Acho que eu teria sacrificado a outra asa de Tim em troca de um refrigerante naquele momento, se alguém houvesse me oferecido. Fui em direção à porta, ainda mastigando e fazendo caretas horríveis que refletiam as sensações do sabor que eu sentia na boca. Segurei a parte de baixo da túnica com extremo cuidado, tentando me certificar de que minha tipóia de pixie não se mexesse demais. Bem, obrigada por tudo. Eu vou tentar me lembrar de ser grata a você, mesmo que nesse momento odeie suas malditas entranhas. A bruxa sorriu. Adoro sua honestidade. Volte para me visitar. Traga outro espécime do povo pequeno. Sempre posso a achar algum uso para suas asas, ou dedos dos pés, ou chifres, ou globos oculares. Encarei horrorizada. Você é doida, sabia? Ela deu de ombros. Já ouvi coisas piores. Saí porta fora, mas lembrei que havia esquecido uma coisa. Voltei-me para fazer a pergunta. Ei, você me disse que me sentiu nas linhas de lei. Sim, senti. Como eu posso fazer isso? Sentir outros faz nas linhas de lei. Eu não vejo por que. Eu também posso fazer isso? Eu não vejo por que não. Você acha que. Minha boca se movia rápido demais para que minha cabeça acompanhasse. Quase perguntei a ela se podíamos passar algum tempo treinando juntas. Será que eu estava doida? Ah, deixa pra lá. Adeus. Que foi? O que você ia dizer? A verdade, garota, conte-me. Eu ia perguntar se você achava que poderíamos treinar um pouco juntas, mas decidi que era uma má ideia, porque você é uma tremenda de uma doida. É essa a verdade. A bruxa sorriu, nada ofendida por meu insulto. Se você mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Dei uma risada nervosa. Para falar a verdade, não sei. Acompanhei o Pixie até aqui, não faço a mínima ideia de onde estou. Você está na Floresta Escura. Na Floresta Escura? Sim. E quem exatamente habita a Floresta Escura? Perguntei quase com medo de ouvir a resposta. Ora, os Fai das Trevas, é claro. Minha nossa! Dei um pulo e fui correndo para longe dela, de volta na direção por onde havia vindo. Gritei por cima do ombro sem fôlego, de tanto nervosismo e medo. Tenho que ir agora, a gente se vê depois. Tipo, daqui a uns 100 anos, murmurei bem baixinho. Conversei com meu amigo inconsciente enquanto corria, visualizando a porta de nosso complexo da melhor forma possível. Não posso acreditar que você me trouxe à Floresta Escura. Você é doido? E se eles me pegassem aqui fora? E se eu ficasse perdida? Ouvi um gemido e fui diminuindo o passo até parar. Que diabos era isso? Eu podia ouvir um homem gemendo e estava ficando mais alto. Ai, caramba, caramba, caramba. Ai, droga, minha cabeça está me matando. E minhas costas? O que há de errado com minhas costas? Ai, não, minha asa. Minha asa se foi. Ai, cara, esqueci como isso dói. Ai, que saco. Tim? Perguntei hesitante. Jane? Tim, é você que eu estou ouvindo reclamar das costas? Como você consegue me ouvir? Eu não consigo nem ver você. Onde estou? Puxei a beirada de minha túnica, deixando Tim à mostra. Atordoado, esfregando a cabeça e apertando os olhos para olhar para cima, para mim. Sorri ao ver que meu amigo ainda estava vivo. Oi, falei toda animada.
Aí lembrei que ele tinha me levado até a floresta escura. Ah, e quando voltarmos, vou pensar em arrancar sua outra asa, e desta vez sem a anestesia da colher de pau. Você consegue me ouvir? Ele gritou, tentando pular de alegria, mas caindo com o traseiro na túnica, porque a parte de baixo da tipóia estava instável demais. Ai, cara, isso dói. O toco de minha asa está pegando fogo. Ela simplesmente a puxou ou usou o pó? Olhei-o, como se ele estivesse louco. Ela usou o pó. Você notou que me trouxe para a floresta escura? Ele teve a decência de parecer culpado. Bem, é onde ela mora. Bem, um pequeno aviso teria sido legal. Eu poderia ter trazido reforços ou algo do gênero. Ela não gosta dos Fai da Luz, e viajando em grupos fica mais fácil ser avistado. Estamos melhores sozinhos. Você conseguiu a poção para seu amigo? Sim, mas não graças a você. Bem, sim, graças a você. Mas vamos ter uma conversinha sobre isso quando voltarmos. Preciso que você me ajude a encontrar o caminho. Tire-me daqui e vou ver o que posso fazer. 30 minutos depois estávamos parados em frente à porta do complexo. Nunca na vida fiquei tão feliz ao ver uma gárgula. Antes de empurrar a porta para abri-la, acenei para a frente no símbolo só para ver o que acontecia. Não houve nenhum clique, o que provavelmente era uma coisa boa, pensei. Trancar a porta enquanto estava do lado de fora, em território dos Fai das Trevas, não era a ideia mais inteligente que eu já tivera na vida. Precisava ficar melhor nesse lance, tipo, acender a luz em vez de dar um tiro no escuro. Desci correndo até a enfermaria, irrompendo na porta tão logo ela apareceu. Havia um grupo de Fai ali dentro, em uma espécie de reunião, todos eles vestindo jalecos brancos. Olá, pessoal. Fai. Médicos Fai. Lamento interromper, mas essa é uma situação de vida ou morte. Estiquei o jarro azul. Isso aqui vem da bruxa, Meg. É para meu amigo Chase. Fiz um gesto apontando a cama dele no fim do corredor. O Daimon ali. Ela disse que isso vai curá-lo e temos que nos apressar ou ele não vai mais poder ser curado. Um dos homens Fai veio até mim e pegou o frasco comigo. Você disse que isso veio de Meg? Sim. Meg da Floresta Escura? Sim. Ele me lançou um olhar austero. E você pegou isso lá com ela? Sim. Chega de perguntas. Cuide dele, por favor. É claro. Ele entregou o frasco a uma mulher Fai, que foi junto com dois outros, descendo o corredor em direção a Chase. Mas também temos que reportar a origem desta cura ao conselho. Tudo bem, faça o que quiser fazer, dedo duro, mas conserte, meu amigo Damon. Eu e meu camarada Tim passamos por uns bons bocados para conseguir isso. Olhei para baixo, para a tipóia, em minha túnica, onde Tim voltava a repousar. Venha, Tim, vamos para o nosso quarto. Ele apenas gemeu. Eu podia ver que ele estava sentindo dor. Voltei-me depois de um segundo. Ei, vocês têm algum analgésico para pixies? O velho homem olhou para mim, franzindo o senho. Você disse para pixies? Sim, meu amigo Pixie, que é totalmente inofensivo. Então não surte. Perdeu a asa dele hoje e está sentindo dor. Você tem alguma coisa que possa ajudá-lo? O médico olhou para mim com ares de suspeita. Eu tenho o dever de ajudar qualquer Fai que necessite, mas não estaria sendo nem um pouco honesto se não lhe dissesse que ajudar um Pix é perigoso para mim, para minha saúde. Bem, prometo que ele não vai machucá-lo, nem mandá-lo para a cidade dos doidos. Ajude-o. Ele sacrificou a asa por meu amigo ali. Fez um gesto, inclinando a cabeça para apontar Chase. A bruxa exigiu uma asa para a cura. E ele a deu? Sim, de livre e espontânea vontade. Então, como vai ser? Vai ajudá-lo ou sair correndo como uma mocinha assustada? O médico se encolheu diante de minha escolha de palavras, mas esticou a mão. Entregue-me o Pixie. Verei o que posso fazer. Estiquei a mão e peguei Tim, que gemeu e se agarrou a mim e disse: Deixe-me em paz, estou bem. Ai! Cuidado, o toco é sensível. Com cuidado, coloquei-o na mão do médico. O médico ergueu Tim na frente de seu rosto para observá-lo com atenção e sorriu. Fascinante!
Tão perfeito em todos os detalhes. Tim olhou com amargura para ele. Por favor, mande-o virar o rosto para lá. Seu hálito fede a fezes de orc. Pigarriei para chamar a atenção do médico. Você está deixando o Tim nervoso. Melhor não tão perto. Ah, sim, é claro, disse o médico, colocando Tim em uma pequena bandeja cirúrgica em uma mesa ali perto. Deixe-me ver o que tenho que possa ajudar. Caramba, essa bandeja é fria, gritou Tim. O médico procurou alguma coisa em um armário ali perto e voltou um instante depois com um pacotinho branco e que entregou a mim. Diga a ele para pegar um pedaço pequeno desta erva e mastigá-la depois de comer. Ela tem os mesmos efeitos do analgésico para humanos chamado aspirina, creio eu. Só que não vai afinar seu sangue e vai reduzir o inchaço. Obrigada. Falei esticando a mão para que Tim subisse nela. Ele se sentou na beira da palma de minha mão e eu, com cuidado, coloquei-o de volta em minha túnica. Boa sorte, disse o médico, observando enquanto saíamos. Podem voltar para visitar seu amigo dentro de poucas horas, se quiserem. Assenti e saí da sala. Queria colocar Tim na cama e arranjar alguma comida para nós dois. Fomos até o salão de refeições, mas não havia ninguém lá. Peguei 2 lembrancinhas na cesta, porque sabia que ia pedir algumas coisas extras em breve. Saí do salão de refeições e entrei em meu quarto, justamente quando Neter estava terminando a limpeza mágica. Ei, Neter, aqui estão algumas coisas que peguei para você. Ele franziu o senho para as lembrancinhas que lhe estendi. Há 2 lembrancinhas aí. Isso não está certo. Sim, é que preciso que você arranje umas coisas para mim. Além do mais, estou super feliz com a maquiagem que você trouxe. É perfeita. Neter baixou o olhar para o chão tímido. Neter, é bom em encontrar as coisas, isso é verdade. Fui mais perto dele e falei baixinho. Veja bem, Neter, eu tenho um amigo muito pequeno e ele está machucado, então preciso de algumas coisas para ajudá-lo. Acha que seria capaz de encontrar as coisas de que necessito? Tenho certeza de que consigo. Posso encontrar qualquer coisa que seja. Ok, então o que eu estou pensando é o seguinte: preciso de uma cama em miniatura, um criado mudo em miniatura e uma cômoda miniatura. Basicamente tudo que tenho aqui nesse quarto, só que em um tamanho bem minúsculo. Ele olhou para mim confuso. Quão minúsculo? Minúsculo que nem um pixie. Neter ficou de olhos esbugalhados. Você tem um pixie aqui? Ergui o dedo até os lábios. Shhh. Ele está dormindo. Neter se inclinou em direção e sussurrou. Você sabia que pixies podem ser muito perigosos? Não este. Ele é meu amigo. Então, você tem como conseguir as coisas ou não? Neter ergueu-se orgulhoso. Encontrarei esses itens, mas foi bom você ter trazido 2 lembrancinhas, pois é uma tarefa difícil. Obrigada, Neter, eu sabia que você conseguiria. Estarei de volta antes do cair da noite, com os artigos que solicitou. Ele desapareceu antes que eu pudesse pensar em dizer tchau. Olhei para meu relógio e vi que eram só 10 horas ainda. Dava tempo suficiente para tirar um cochilo e descansar meus pés exaustos. Tirei Tim de minha blusa e o coloquei na gaveta de cima da cômoda, debaixo de uma túnica limpinha. Ele dormia profundamente e esperava que continuasse dormindo mais um pouquinho, de modo que eu pudesse descansar também. Deitei-me de costas na cama, entrelaçando as mãos atrás da cabeça, pronta para cair no sono em uma tranquila letargia. Justamente quando estava adormecendo, ouvi um ruído esquisito. Parecia alguém serrando madeira. Que diabos! Então o som sumiu. Fechei os olhos de novo, pronta para dormir, e o ruído começou de novo. Quem diabos está serrando madeira enquanto estou tentando dormir? Levantei-me, forçando o ouvido para identificar a fonte do barulho. Parecia que o som vinha do outro lado do meu quarto. Ouvi aquilo de novo, e rapidinho fui na ponta dos pés seguindo o som. Era mais alto perto da cômoda. Quando olhei para a cômoda, ouvi de novo. Cheguei mais perto e percebi que o som vinha da gaveta de cima. Lentamente abri a gaveta e levantei a túnica. Tim estava deitado, profundamente adormecido, roncando. O som de seus roncos era como se estivesse serrando lenha.
De repente, percebi a imensidão de meus apuros. Minha audição estava tão aguçada que eu podia de verdade ouvir um pixie roncando. Que diabos eu havia feito? Capítulo 22. Meu verdadeiro treinamento começou depois do almoço naquele dia. Circulavam rumores de que eu havia me aventurado em territórios dos Fais das Trevas, sem um Daimon e sem as habilidades adequadas para me proteger, e isso fez que o complexo inteiro entrasse em pânico. Mesmo que todos concordassem que eu havia feito a coisa certa, sabíamos que a poção de Meg havia funcionado que trouxera Chase de volta da beira da morte. Meu treinamento e o das outras crianças trocadas se tornaram prioridade máxima. Nada mais de dias cheios de lazer e nem refeições preguiçosas para nós. Agora que haviam obtido sucesso com o programa de crianças trocadas e estávamos aumentando o recrutamento, haviam se esforçado para formalizar o programa de treinamento. Mais uma vez, era dever de Jared fazer que tudo fosse levado a cabo, e ele não relaxava em seu dever. Eu achava que havia aprendido muito antes, mas aquilo não era nada em comparação com o que me trouxeram as semanas seguintes. Não apenas para mim, mas para todos os meus amigos. Uma vez que soube da existência das linhas de lei por meio da velha e louca Meg, além de ter pesquisado um pouco sobre o assunto na internet, consegui incorporar essas informações no meu treinamento com os duendes verdes, os elfos prateados, principalmente Celine e até Dardenes, com os lobisomens que, acreditem se quiserem, são excelentes rastreadores e caçadores em grupo, e com os anões, que são os mais incríveis manipuladores de machado. E seu treinamento em força? Bendita seja a Mãe Terra, a Lua e o Sol, eles são os mais durões mestres no assunto. Mas, graças a eles e a todos os outros, sou uma elemental incrível agora, por dentro e por fora. Nunca estive em uma ótima forma física como essa antes, e nunca me senti tão confiante. Outro bônus foi que aprendi novos xingamentos para acrescentar ao meu repertório, mas ainda achava que faltava aquela energia. Eu só os usava com os Fai antigo. Pareciam ser os únicos que ficavam chocados com eles. Um bem colocado, bendita Mãe Terra, Lua e Sol, e todo mundo ficava desconcertado. Alguns deles até me davam broncas, o que era algo hilário, super divertido de se instigar. Foi com essa recém-adquirida confiança que entrei aprumada na sala de refeições para o café da manhã, com Tim em meu ombro, exibindo sua asa recém-crescida, que era tão verde opalescente quanto antiga. Ele continuava pulando e fazendo piruetas no ar, simplesmente porque podia fazer esse tipo de coisa. Eu sorria por causa de seus movimentos engraçados, nem notando os Fai ao meu redor. Fui até a mesa onde meus amigos estavam e por fim notei que alguma coisa estava acontecendo. Todo mundo parecia realmente sério. Olhei para os rostos sérios e meu sorriso rapidamente foi sumindo. Nenhum deles tinha pratos ainda, e todos mantinham os olhos fixos em mim, como se esperassem que eu dissesse alguma coisa. Que foi? Era sinistro ver todos eles focados em mim ao mesmo tempo. Aonde você foi? Perguntou Beck. Por aí. Eu não queria admitir que, na verdade, estivera na Floresta Escura novamente. Eu havia começado a visitar Meg de vez em quando, mas um dia, quando eu estava treinando com Tim, ele notou a presença de uma coisa verde parecida com um cogumelo crescendo nas raízes de uma das árvores perto da qual estávamos e me disse quando Meg prezava aquilo. Perguntei a ele em diversas ocasiões como ele sabia de todas as coisas sobre ela e suas preferências e poções, mas tudo o que me disse foi que havia passado algum tempo com ela. Era um assunto delicado para ele, e não sei ao certo o quanto se devia ao fato de ela ter lhe tirado uma asa em troca da poção para Chase, e quanto era por causa de outra coisa. Mas ele foi claro em relação a uma coisa. Aparentemente, Meg tinha uma espécie de fixação por ingredientes verdes. Ela achava que todas as poções que preparava tinham que conter algo verde ou não funcionariam. Por isso, as asas de Tim eram especialmente valiosas para ela, visto que não eram apenas verdes, mas também eram asas de pixie, que têm propriedades mágicas. Agora, sempre que encontrava alguma coisa verde que Tim achava que Meg poderia usar em suas poções, eu a levava para ela.
Imaginava que um dia poderia precisar dela de novo, para um dos meus amigos, e não faria mal a ninguém ter Meg ao nosso lado. Além do mais, ela era uma enciclopédia de informações sobre linhas de lei e a energia que flui pelo verde. Foi ela quem me ensinou como usar as linhas de lei a meu favor. Era tão fácil canalizar aquilo de que eu precisava e do jeito que precisava, usando esses canais. E as linhas de lei estavam no mundo todo. Sua casa ficava bem em cima de uma, o que tornava muito mais fácil para ela fazer seus feitiços. Nesse dia, ela havia me ensinado como localizá-las, para que, mesmo não estando em cima de uma, pudesse sentir onde estavam. Não é que eu precisasse delas, mas realmente tornava o meu trabalho mais fácil. Então, você não soube? Perguntou Spike. Aparentemente não. O que está acontecendo? Chase puxou uma cadeira ao seu lado. Sente-se. Chase era um cavalheiro antes, mas agora estava educado além da conta, assim como Tony. Ele me atribuía o mérito de ter salvado sua vida, e eu dava o mérito a Tim. Mas quando Chase agia daquele jeito, todo cheio de cavalheirismo, eu ainda pensava em Tony. Porém, a dor em meu coração ia diminuindo cada vez mais. Eu havia parado de enviar e-mails a ele naquele dia em que ele me pedira tempo. Fazia mais de um mês. Deixá-lo para lá foi a coisa mais dolorosa que já fiz. Mas fiz, era melhor assim. Sentei-me, de repente me sentindo paranoica. Parem de enrolar. Contem-me o que está acontecendo. Conte a ela, Chase, disse Finn, reclinando-se em sua cadeira, balançando as duas pernas. Jared está de volta. Da Flórida? Ele trouxe novos recrutas? Sim, mas esse não é um problema, disse Finn, incapaz de esperar que Chase terminasse de explicar. Problema? Ok, então qual é o problema? Não sabemos exatamente, disse Beck, mas haverá uma reunião depois do almoço e eles convocaram a presença de todos nós. Todos os FAI no complexo? Não, só nós, nosso grupo de crianças trocadas. Desde que havíamos sido levados para a comunidade, vários outros grupos de crianças trocadas haviam chegado. O salão de jantar estava cheio de suas conversas entusiásticas. Éramos o grupo mais antigo dentre todos, então, de certa forma, era meio legal, porque eles nos viam como modelos. Porém, por outro lado, com frequência, era um pé no saco, porque eles eram tão cheios de perguntas e agiam de um jeito tão idiota às vezes. Eu não tinha paciência com eles a maior parte do tempo. Estava obcecada demais com meu próprio treinamento. Por sorte, meus amigos eram pacientes e bons em inventar desculpas para mim. Até agora, eu não havia conseguido fazer nenhum inimigo dentre os novatos. Só nós? Que estranho. É, disse Beck, olhando para baixo na mesa. Em se tratando dela, isso certamente entregava que sabia mais alguma coisa. Ela está escondendo alguma coisa, disse Tim, embaixo da mesa, onde estava sentado. É, eu sei. Beck olhou de relance para mim, a princípio sem entender o que eu havia dito. Então, sua expressão me disse que percebeu que eu estava falando com Tim. Eles estavam se acostumando ao me ver conversando com como uma pessoa louca, mantendo conversas nas quais aparentemente só eu falava. As novas crianças trocadas acharam durante dias que eu era doida, andando por aí falando sozinha. Uma parte de mim sempre ficava um pouco desapontada quando eles descobriam os detalhes, geralmente por meio de Beck. Eu, de certa forma, gostava quando me tratavam como louca. Confesse aí, Beck. Eu e Tim sabemos que você está escondendo alguma coisa. O que foi que vocês não nos contaram? Ela soltou um suspiro. Odeio que vocês consigam ler tão bem minhas expressões. Ela fez uma pausa, olhando para Finn e Spike, então prosseguiu. Seja o que for que Jared tenha a falar com a gente, envolve Tony. Eu podia de verdade sentir minha pressão arterial escalando as alturas quase instantaneamente e meu coração passou a bater 2 vezes mais rápido. Tim deu um pulo e aterrissou em minha mão. Ele fazia isso sempre que eu precisava de um pouco de conforto. Eu continuava lhe dizendo que isso era perigoso, porque um dia eu provavelmente apertaria a mão sem querer e o esmagaria. Mas ele não me dava ouvidos. Isso foi algo que descobri sobre meu amigo Pixie. Tim, ele fazia o que queria e quando queria. Podia ser pequeno, mas era teimoso como uma mula, de tamanho normal. Além disso, roncava e tinha muitos gases.
Ele colocava a culpa disso nas frutas. Tony está bem? Não sabemos de nenhum detalhe, além de que está vivo. Por isso não entre em pânico, não ainda. Não entrar em pânico? Você está de brincadeira comigo? Como posso não entrar em pânico? Chase se levantou, cutucando meu ombro. Comam. Nós vamos descobrir o que é. Ele saiu da mesa e se dirigiu ao buffet. Ele está certo, temos que comer. Não fazemos a mínima ideia do que está acontecendo, mas pular refeições não vai ajudar, disse Spike, abrindo um sorriso frouxo para mim. De todos nós, acho que Spike era quem havia mudado mais nas últimas semanas. Seu treinamento era o mais árduo, porque era em grande parte mental e não físico. É claro que ele tinha alguns exercícios físicos a fazer, mas, na maior parte do tempo, tratava-se de aprender a dar uso prático à sua velocidade e a controlar seus anseios. Seu corpo era de um jeito tal que nunca ficaria maior ou mais musculoso, de modo que não havia nenhum sentido em malhar como eu. Chase e Finn fazíamos. Ele havia aprendido a controlar suas necessidades prementes, a usar a energia que tomava dos outros para curar suas feridas e, o mais importante de tudo, Spike havia aprendido a extrair energia de humanos e de Fai sem drená-los a ponto de secá-los. Era mais fácil para ele trabalhar com os Fai. Eles tinham uma força vital maior, que era difícil de drenar por completo. O que fazia mais difícil que morrêssemos por coisas regulares como flechas no peito, por exemplo. Para a sorte de Valentine e de Nadia e de Neida, visto que ambos haviam sofrido com flechas no peito em nosso treinamento e ocasionalmente eram feridos novamente quando outras crianças trocadas passavam por seus testes. Ainda eram só os da velha guarda que trabalhavam na floresta durante aqueles testes, comparando seus raciocínios e habilidades com um dos candidatos e as crianças trocadas em potencial. Spike estava se saindo bem em seu treinamento, mas estava muito cansado. Faltava-lhe o costumeiro entusiasmo e brilho. Ele não dava em cima de mim fazia semanas, mas eu estava contente. Não porque ele não fosse sexy demais e não estivesse no topo de minha lista para uma gostosa sessão de pegação, mas havia ficado mais forte e eu tinha um pouquinho de medo dele, mesmo que fosse sempre um cavalheiro comigo e com Beck. Você está certo, eu sei. Levantei-me relutante para pegar comida no buffet. Uma nova criança trocada estava lá e parou, deixando-me passar na frente. Outra vantagem de ser uma criança trocada sênior era a prioridade no buffet. Coloquei algumas coisas em meu prato, mesmo sem vontade de comer. Voltei para a mesa e Chase havia terminado de comer metade do prato muito cheio. Pelo menos alguém ainda tinha apetite. Não era de se surpreender que esse alguém fosse Chase. Antes mesmo de eu me sentar, a porta do outro lado da sala se abriu e Jared passou por ela a passos largos. Era a primeira vez que eu o via em semanas. Ele realizava os testes com crianças trocadas todas as vezes, sempre desaparecendo da floresta e deixando-as sozinhas para se defender e aparecendo de tempos em tempos para explicar suas ausências. Entre momentos em que ele aparecia para incitá-las pela floresta, ele voltava ao complexo e nos ajudava com o treinamento, com decisões do conselho e qualquer coisa que se fizesse necessária. Eu e ele ainda não conversávamos muito. Estava demorando um bom tempo para que eu perdoasse seu engodo, mesmo agora sendo capaz de entender os motivos por trás de tudo aquilo. Jared veio até nossa mesa. Ei, vocês se importam de levar sua comida para a reunião? Tenho que cair fora daqui e voltar a meus candidatos a crianças trocadas em breve. Deu mais uma desaparecida, foi? Falei. Ele balançou a cabeça em negativo e revirou os olhos, sem dizer nada. Acho que ele não estava com humor para as minhas provocações. Isso não era o bom sinal. Geralmente ele me dava pelo menos um meio sorriso. Havia algo nele que me fazia querer incomodá-lo. Eu não sabia o que era. Talvez fosse porque ele era tão legal o tempo todo. Calmo, nada o incomodava. Talvez eu tivesse alguma necessidade doentia de ser a única coisa que o incomodava. Às vezes, eu procurava encrenca mesmo onde não havia nenhuma. Ter me tornado Fai não mudar essa parte de minha natureza. Pegamos nossos pratos e nossas bebidas e o acompanhamos porta fora. Ele nos levou até uma sala de reunião que tinha uma mesa de conferência com cadeiras e nada mais.
Eu nunca havia estado nessa sala antes. Na porta havia um círculo cruzado por uma linha que parecia uma letra grega ou algo do gênero. Dardenes e Celine já estavam lá. Cada um de nós ocupou uma cadeira, acenando com a cabeça em cumprimento. Eu estava em paz com eles, apesar de relutante. Jared era meu último baluarte para perdoar. Até Niles, aquele cocozinho, havia feito por merecer meu respeito. Ele podia ser rude, mas manjava das coisas em se tratando de treinamento de força e força bruta em batalha. Podia ser do tamanho de uma criança pequena, mas tinha o coração de um leão. Ele fingia estar bravíssimo o tempo todo, mas eu sabia que tinha um fraco por mim. Devia ser, porque eu era a única que o derrotara na floresta durante os testes das crianças trocadas. Até então, ele havia derrubado 5 candidatos com seu pequeno bando de anões guerreiros e tinha muito orgulho disso. Sempre dizia que somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco e que seu trabalho era encontrar os elos fracos e se livrar deles. O grupo de crianças trocadas do qual eu fazia parte era o único que havia chegado até ali sem perder ninguém. Soubemos posteriormente que Beck teve permissão de entrar, mesmo não tendo terminado o teste, porque foi capaz de estabelecer seu status como ninfa da água por meio de sua interação com Neida. E porque eu havia prendido sua bandeira no último ponto da rota, de modo que, tecnicamente, suas bandeiras estavam erguidas em cada um daqueles pontos. Desde então, eles haviam mudado as regras, de modo que apenas a pessoa detentora da bandeira podia oficialmente prendê-la. Beck e eu tínhamos uma conexão especial em um monte de coisas, e entre elas estava aquela droga da quarta bandeira. Ok, Jared. Pode nos deixar a par do que andou fazendo? Creio que as crianças trocadas aqui apreciariam saber um pouco mais. Jared se levantou. Obrigado, Anton. Ele acenou com a cabeça para nós. Crianças trocadas. Todos meneamos a cabeça em resposta. Como vocês sabem, eu estava indo e vindo daqui para a Flórida, Nova York e Califórnia nas últimas semanas, trabalhando na busca de recrutas e trazendo-os para cá para o nosso teste, para ver se eram crianças trocadas. Os resultados foram bem satisfatórios. Estamos felizes em dizer que, como resultado de nossos esforços, agora temos 32 novos FAI, incluindo uma diversidade de raças. Ele fez uma pausa para reconhecer nossa aprovação. Minha última missão foi na Flórida de novo. Eu estava em uma área muito familiar para Jane, creio eu, West Palm Beach. Meu coração martelava, meu peito de novo. Agora estávamos chegando às coisas boas ou ruins, dependendo do ponto de vista. Estávamos recebendo relatórios de nossos colegas de lá, informando que havia uma forte presença dos Fai das Trevas em ação, de modo que estávamos de olho na situação, tentando determinar a extensão do problema e o motivo para essa investida. Jared olhou para mim e depois para Dardenes, que assentiu, encorajando-o a prosseguir. Não sabemos todos os detalhes, mas acreditamos que os Fais das Trevas descobriram alguma maneira de identificar candidatos a Fai sem fazer que passem por nenhum testes. Eles estão recrutando ativamente para o seu lado e parecem não estar apenas mirando candidatos indiscriminadamente, o que resultou em um grupo de Fai composto não apenas de idiotas, mas de pessoas perigosas. Mas também parece que estão usando recursos consideráveis no recrutamento de alvos específicos. Vimos que construíram esquemas elaborados e até identidades e famílias falsas, só para deliberadamente tentar ganhar os favores e entrar na vida daqueles que mais desejam recrutar. Sinos de aviso. Alarmes dispararam dentro de minha cabeça. Isso estava começando a se parecer aos meus pensamentos mais paranoicos em relação a Tony. E Jared estava falando sobre West Palm, minha cidade natal. Isso me leva ao motivo pelo qual pedimos que vocês estivessem aqui hoje. Parece que Tony virou alvo dos Fais das Trevas, como um recruta em potencial. Dei um pulo da cadeira. Eu sabia. Caramba, eu sabia. Eu sabia que ele estava sendo influenciado. É Ben, não é? O nome do Fai é Ben. Jared parecia surpreso. Como é que você sabia disso?
Tony me falou dele no dia em que voltou, em um e-mail. Ben dominou de imediato a vida de Tony, mudando, tornando-se seu novo melhor amigo. Engasguei com as duas últimas palavras e lágrimas saltaram aos meus olhos. Limpei-as com raiva, voltando a me sentar. Eu tremia de fúria, tristeza e medo. Uma grande bola de tristeza se alojou bem ali em minha garganta e ameaçava me fazer vomitar. Inspirei e expirei ruidosamente, tentando manter minhas emoções sob controle. Senti a mão reconfortante de Beck em minhas costas. Spike esticou a mão e colocou em meu antebraço, dando um apertãozinho gentil. Jane, disse Tim, alertando-me. Estou sentindo sua energia zunindo em minhas asas. Controle-se. Ele estava certo. Às vezes, quando eu ficava realmente emotiva, parecia que o verde entrava em ação. Nossa conexão era tão próxima que às vezes eu me esquecia de onde eu terminava e ele começava. Tim era meio que meu medidor de energia, capaz de sentir quando havia desequilíbrio. Tomei um segundo para me recompor. Eu reconhecia o poder fluindo ao meu redor, descontrolado e separado de mim. Não era a hora de mandar as pessoas para a terra do Lalalá. Quase nunca mais havia feito isso, mas era sempre uma leve preocupação para qualquer um que estivesse treinando comigo. Você está certa. O nome dele é Ben e é um Fai particularmente poderoso. Nós não sabemos exatamente o que ele é, mas sabemos que os outros Fai o procuram para obter instruções e que muitos de sua própria espécie o temem. Eu quase não queria perguntar, mas precisava. O que ele fez com Tony? Até agora, pelo menos até o que podemos saber, não fez nada além de influenciá-lo. E não do jeito que poderiam pensar. Jared sorriu antes de prosseguir. Na verdade, eu vi Tony. Foi de longe e quase não o reconheci, mas senti a assinatura de sua energia, então soube que era ele. No entanto, para falar a verdade, acho que nenhum de vocês o reconheceria, nem mesmo você, Jane. O que quer dizer com isso? Quis saber Finn. Ele parece muito diferente, cabelo diferente, roupas diferentes. Até anda como se fosse outra pessoa. Pensei no e-mail que Tony havia me enviado, contando sobre as roupas que Ben lhe dera. Isso me deixou enfurecida de novo. Então, o que vamos fazer? Não podemos deixar Tony lá para os Fais das Trevas. Olhei para Jared, depois para Celine e para Dardenes, com expectativa, mas eles não disseram nada. Que foi? Vocês não podem deixar Tony lá, certo, pessoal? Olhei ao meu redor para meus amigos, todos assentiram e concordavam comigo. Dardenes pigarreou. Temos aqui uma situação única. Problema em essência, e o conselho tomou uma decisão. Fiquei enfurecida. Geralmente, o conselho envolvia os outros Fai em decisões importantes, e Tony era importante. Eles deviam ter nos envolvido nisso. Não tive uma boa sensação de jeito nenhum. As regras são: uma vez que um candidato à criança trocada tenha recusado a mudança, é liberado depois que suas lembranças são apagadas e nunca mais poderá se tornar um Fai usando um de nossos amuletos. Essa tem sido a regra desde sempre e não será alterada pelo Conselho. Todos falávamos ao mesmo tempo, alguns de nós, como eu e Tim, mais alto que os outros. Bem, Tim falava mais alto, mas em minha orelha. Que baboseira! Vocês não podem abandoná-lo desse jeito. Dardenes ergueu as mãos e tentou nos acalmar, mas eu não estava calma. Isso não faz sentido nenhum. Todos sabemos que Tony tem sangue de Fai nas veias. Se ele não vier conosco, vão tomá-lo e levá-lo para os Fais das Trevas. Nós o perderemos para sempre. Eu estava tão frustrada que comecei a citar as palavras de meu amigo Elfo Cinza Gringale. Isso é um desperdício de recursos e nós não fazemos isso. Dardenes assentiu, ainda erguendo as mãos. Todo mundo se aquietou para ouvir suas próximas palavras. Eu não poderia concordar mais com vocês, mas o conselho se pronunciou. Eu não posso trazer o candidato de volta para cá, dar-lhe um amuleto e nem permitir que pronuncie as palavras que tratarão a mudança. Não posso fazer isso. Estou impotente aqui. Não há nada que eu possa fazer. Ele ergueu a sobrancelha para nós expectante. Ele não parecia nem um pouco triste. Parecia que estava esperando que disséssemos alguma coisa.
Franzi o senho, analisando todos os outros rostos em volta da mesa. Meus amigos estavam, obviamente, tão confusos quanto eu. Jared tinha a mesma expressão de Dardenes e Celine no rosto, como se estivesse esperando que sacássemos alguma coisa. Finn se pronunciou. Disse que você não pode fazer nada disso. Isso quer dizer que ninguém pode? Ou que só você não pode? Dardenes abriu um largo sorriso para ele e depois para todos nós. O conselho decidiu que nenhum de seus membros pode trazer Tony para nosso complexo, nem lhe dar um amuleto e nem permitir que pronuncie as palavras de mudança. Isso é tudo que posso lhes dizer. É meramente a verdade, nada mais, nada menos que a verdade. Ele e Celine se levantaram para deixar a mesa, os dois trocando largos sorrisos cúmplices. Vamos embora agora. Tenho certeza de que todos vocês têm muito a discutir. É um triste dia por eu não ter podido trazer Tony de volta até vocês, mas tenho esperanças de que vocês possam encontrar em seu coração uma maneira de consertar as coisas. Celine assentiu com a cabeça, parando na porta e se voltando para nós. Desejo a vocês a melhor sorte do mundo em suas futuras diligências. E Jared? Sim, Celine. O jato está completamente abastecido e esperando para levá-los de volta à Flórida. E Var estará a bordo para ajudá-los, a você e a todos que precise levar para sua próxima missão. Obrigada, Celine. Celine e Dardenne saíram da sala. Durante poucos segundos reinou um mais completo silêncio. Então, Finn disse: Todos vocês estão captando o mesmo significado que eu? Se quer dizer que estão dizendo que nós podemos fazer esse tipo de coisa, só que sem que eles digam que podemos, então sim, disse Spike. Jared soltou um suspiro. Escute, pessoal. Nem Anton nem Celine podem lhes dizer para fazer isso, mas não vão impedi-los se quiserem ir. A decisão cabe a vocês. Nós temos que ficar calados sobre esse assunto, porque os anciões foram bem claros. Anton não pode sancionar esta viagem e nem o que vamos fazer nela. Para eles, estou partindo em missão de recrutamento. Para Anton e Celine, estou recrutando e levando assistentes. Eu não ligo a mínima se os anciões ou Dardenes dizem sim ou não. Eu vou. Olhei para cada um dos meus amigos um de cada vez. Vocês, pessoal, podem ir ou ficar aqui, seja como for. Ainda serão meus amigos. Mas nada vai me manter aqui enquanto Tony estiver com problemas. Jared olhou para mim. Sugiro que você passe um tempinho com Greengale, Jane. Ele pode lhe dar uma amostra daquilo com que lidaremos. Peça a ele que a leve até o cinza. Vá ver Tony com ele. De que diabos está falando? Se eu pudesse ir ver Tony, não acha que já o teria feito? O que Jared estava dizendo era loucura, pelo que eu saiba. Simplesmente vá ver Greengale. Ele vai lhe explicar tudo, mas não conte a ele nossos planos. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Diga só que você sente falta de Tony e que realmente precisa vê-lo no cinza. Jared se voltou para os outros. Vocês, pessoal, precisam me dizer se vem conosco. Tenho que embalar provisões para o número certo de pessoas. Ele olhou ao redor com ares de expectativa. Chase foi o primeiro a se pronunciar. Aonde Jane for, eu vou. Eu também, gritou Tim. Tim disse que vai, informei. Estou dentro, disse Spike, em um tom preguiçoso. Esse lugar está ficando entediante mesmo. Algo me dizia que ele estava só procurando mais energia fresca, mas tudo bem, quanto mais melhor. Acho que eu devia ficar aqui, disse Beck. Olhei para ela, um pouco magoada. Não, não me olhe desse jeito. Eis o que eu estava pensando. Posso ficar ouvindo as conversas e tal. E apareço onde vocês estiverem para contar o que eu ouvi, para avisar se os anciões descobrirem o que vão fazer. Você pode ir tão longe assim? Acho que sim, ela abriu um sorriso tímido. Estou ficando muito boa nisso, na verdade. Essa é uma boa ideia, disse Jared. E quanto a você, Finn? Com certeza. Não vou ficar para trás e deixar que Spike fique com toda a diversão nem ferrando. Então é isso. 4. 4 vamos e um fica. 5. 5, Jared. Não se esqueça do Tim. Ah, é. Desculpe, Tim. 5 Fai a bordo, além de mim e de Ivar. Ivar vai dificultar as coisas para nós, que saber fim.
Não, ele sabe o que está acontecendo. Jared saiu da sala dirigindo-se à porta. O avião parte dentro de 3 horas. Estejam na porta, que tem a asa de Mercúrio, por volta das 9 horas. Isso são 2 horas e meia a partir de agora. Certifique-se de colocar comida nas mochilas antes de ir. Não teremos muita comida no avião e eu não quero ficar na Flórida por mais de 2 dias. Não quero que os anciões mandem ninguém atrás de nós, e acho que 2 dias é o máximo de tempo de que precisamos para controlar essa parada. Juntos estabeleceremos nosso plano no avião. Jane, você vai até Green Gale o mais rápido possível. Provavelmente ele ainda está no salão de refeições. Faça o que for preciso para que ele a leve até o cinza. Todos nós nos levantamos, dirigindo-nos à porta de uma só vez. Jared fez um último comentário antes de sair. Lembrem-se de pegar suas armas.